boa tarde, boa noite. A paz do Senhor. Como é que vocês estão? Mais um sábado abençoado. Estamos terminando mais uma semana na presença de Deus. Agradeço a Deus pela vida de vocês. Agradeço vocês que têm me apoiado, me incentivado. No Face, no Messenger, são 1.014 pessoas. Tinha mais de 10 mil. Era para ter muito mais de 10 mil, mas caiu para 1.014. Teve algumas mudanças e eu ainda não entendi. Nessas mudanças foi que diminuiu muita gente mesmo. Estava com 1.800, com essas mudanças que mudou muito. No Instagram está com 508 seguidores. TikTok tem mais de 400. Visualizações TikTok está vencendo. Tá no YouTube estava com 85 mil, caiu para 73. No Instagram dá 3.300 cada 30 dias. Eles passam. No TikTok está com 22.200 visualizações. Pelo tempo, o Instagram, o TikTok está ganhando. Porque o TikTok ele é mais novo do que o Instagram e muito mais novo que o YouTube. E do que o Face. O Face eu comecei a usar em 2019. O Face e o YouTube. No Instagram eu comecei também não tem muito tempo. E o TikTok ainda não tem. Creio que não tem 6 meses, não tenho certeza. Eu gostaria de pedir a vocês, se inscreva. No Instagram, estou com 508. TikTok, tem muitos seguidores, 400 e poucos. Mais seguidores, tem muitos inscritos, tem poucos. Então eu gostaria de pedir a vocês, mas vão ver o Instagram, se anima mais. Eu sei que muitas vezes vocês procuram outra coisa, brincadeira, pegadinha, muita gente procura. Essa a gente vê que tem muita visualização, tem muitos inscritos, mas eu não tenho jeito para esse tipo de coisa. Não sou contra, mas eu não sei porque eu não tenho jeito. Nunca tive, desde a minha meninice. Meu pai me chamou muita atenção pelo meu jeito. Não quer dizer que eu sou triste, sou pessoa alegre, comunicativa, converso com as pessoas, brinco. Mas tem coisas que eu não tenho jeito de fazer. Então peço a vocês se inscrevam. Você que tem TikTok, se inscreva lá também. Segue. No Instagram, me segue. Se inscreva. No YouTube, me dá essa força lá. No Messenger, primeiro muitas pessoas. Tem uma mensagem que se eu mandar pelo Face, não vai. Se eu mandar esse vídeo que eu estou gravando agora no Messenger, ele não vai. Se eu mandar no Face, vai. E tá assim as mensagens. Então tá difícil para mim, mas eu estou tentando fazer. Sei que eu perdi muitas pessoas. Mas não estou me lamentando, estou agradecendo a vocês. E eu quero agradecer a cada um de vocês pela mensagem que vocês têm enviado. Obrigado, mano de Vail de Araújo. Deus te abençoe. Quando eu peço, eu agradeço, eu estou agradecendo a vocês todos. Não é somente ela. Faço menção dela porque ela envia 2, 3, até 5 mensagens por dia. Rose, Santos, Cristina Nogueira. Quando eu menciono o nome dela, eu menciono todos vocês. Não esqueço nenhum de vocês. E se eu esqueço, o caderno está aqui do meu lado. Na hora de passar a mensagem. E na minha oração. Vamos começar o vídeo? Pai, obrigado. Mais uma semana termina. Obrigado pela tua graça, pela tua presença.
Obrigado pela noite de repouso. Obrigado pela família, pelo alimento. Obrigado por ser Deus Santo, nos ter nós pecadores. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância. Que eu fiz que eu possa fazer que desagradou o Senhor, perdoa. Perdoa da minha casa, que temos de entristecido o Senhor para nossas falhas. Fala conosco para hoje no livro de 1 Crônica, no capítulo 17. Seja para exaltação, para conforto, para edificação. Seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Amém. Irmão, hoje não tem o profeta Zacarias. Tive a minha saudação ontem na igreja. Eu vou ver qual que é o passo. Isso para vocês. Que é a saudação da igreja. A minha ou a ministração que meu filho fez. Ou talvez eu vou passar uma hoje, amanhã eu passo outra. E na segunda talvez eu passe a pessoa para ministrar aqui no culto que eu tenho aqui em casa, para a família. Eu, meus filhos, minha esposa e meus netos. Então vou fazer assim, para ficar melhor para tudo. E eu gostei, no mês de abril, no Instagram, a pessoa que foi mais visualizada foi minha neta. Foi a primeira pregação dela. Que Deus abençoe vocês. É um incentivo, é um apoio para ela. Livro de 1 Crônicas diz assim: Davi deseja ficar. Perdão, não é sono não, eu acordei tarde hoje. Davi deseja ficar o tempo, mas Deus não permite. Davi, o desejo de Davi, porque ele morava em casa de cedro, ou de alvenaria, nas Betões, ele queria ficar um tempo para colocar a arca do Senhor, para glorificar, para ter um lugar para o povo ouvir os ensinamentos do Senhor, ter um lugar onde pudesse reunir para agradecer ao Senhor, para honrar o nome do Senhor. Mas Deus proíbe. Deus usa, falando do profeta Natan, fala no céu Davi, que ele não construirá o templo, porque foi homem de sangue, ele derramou muito sangue. Sabe por quê? Pelas guerras que Davi fez. Mas Deus fez uma promessa a ele. Olha como Deus é bom. Ele faz promessa, mas ele cumpre, negou o homem. O homem faz a promessa que você não cumpre. Deus fez a promessa de ouvir. Mas aquele que sair do seu tronco, ou seja, do seu lombo, esse reinará no seu lugar e edificará uma casa, um templo. E Davi foi juntando ali para ajudar na construção do templo. O amor que Davi tinha para com Deus, para honrar o nome de Deus. Muitas vezes, no dia de hoje, as igrejas aplicam de qualquer maneira, com bagunça, onde não tem reverência. Os próprios líderes não têm reverência, não tem horário certo para nada, não tem ordem e decência. Às vezes a pessoa não tem nem condições de estar ali, mas ele sai, ele abre. O Davi, um homem segundo o coração de Deus, errou, mas consertou a vida e procurou fazer a vontade de Deus. Ele tinha o desejo de construir um templo para colocar a arca do Senhor. Deus falou, não, você não vai construir, você derramou muito sangue, você está com a mão manchada, mas o teu filho vai ter um reinado de paz, ele vai construir esse templo. E Davi venceu as guerras, destruiu os inimigos, e aquele que foi construir o templo, que a promessa foi feita, Salomão teve um reinado de paz. Mas o quê? E foi promessa de Deus. Salomão andou até o fim do quarto. Não, Salomão errou. Mas a promessa não foi só para Davi, não foi para o povo de Israel, foi para o povo de Judá.
foi para o povo de Deus. A promessa não foi feita para Davi. A promessa de Davi foi o rei eterno. Deus cumpriu, está aí. Jesus Cristo está reinando. Essa promessa está cumprida. Salomão teria um reinado de paz, teve reinado de paz. Tudo que Deus prometeu, cumpriu. E hoje, o que nós buscamos? Entrar na igreja para condenar as pessoas que estão procurando se converter, para criticar. Nós vemos líderes, irmão, durante o culto, durante a missa, sei lá, criticando o irmão que está lá na frente, tem um irmão da igreja. Que liderança é essa? Que honra está dando ao Senhor? Estão brincando, irmão. Olha, Deus repreendeu, não deixou, porque ele tinha guerreado a guerra do Senhor. Matou muitas pessoas. Então, ele estava com a mão contaminada de sangue, mas ele estava fazendo aquilo para o povo de Israel, para o povo de Deus. Deus sabia. Mas para que o povo entendesse que Deus manda lá no livro do Números, de Deuteronômio, nos livros da lei, sede santo, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Então não deixe contaminar por essas coisas do mundo. É muito bom, eu fico alegre quando eu abro a igreja. Mas quando você fica ali uns tempos, visita, vê as atitudes daquelas pessoas, você entristece. Você ontem, por incrível que pareça, eu não posso mentir, eu tenho que falar a verdade. No final do culto, eu senti ali que não é a igreja que era. As coisas mudou. Deus não, o homem. O homem não está fazendo como foi no começo. Nós sabemos que o homem fraqueja. Mas, irmão, se você aceitou Jesus, se você falou que vai fazer a obra missionária, vá. Te limpa das coisas desse mundo. Se você quer seguir Jesus, abandona as coisas desse mundo, faça. Faça com decência e ordem. Que Deus é contigo. Assim como Deus foi com o céu, profeta. Ele mandou a Josué, não tenha medo, eu estou contigo, vá. Josué foi e venceu. Colocou o povo na terra prometida. Quando Deus manda, ele está com você. E quando Deus fala para Davi, você não construirá a minha casa, mas teu filho vai construir, porque Deus estava com Salomão, ele está com Salomão. Todo o tempo tem andar direito, andar certo. Como Deus andou com Davi. Deus está com você. Quando você está em obediência. Quando você não está caluniando, deformando, criticando. Muitas vezes a gente critica por brincadeira, mas não é sério. Está bem errado. Ontem, durante o culto mesmo, após a ministração, eu fiz uma brincadeira com minha neta. E agora o culto vai começar. É porque eu conheço, não está criticando, está uma brincadeira. Mas é um erro. Eu sei que eu errei. Minha neta, ela é cantora. Ela tem 17 anos, ela é louca. Ela prega. Mas muitas vezes uma crítica dessa leva a pessoa a fraquejar, a sair. Mas quando você critica também, é você mostrando para a pessoa que ela não deve ser assim. Que a ordem e decência tem que permanecer na casa do Senhor. Meu irmão, se você deseja se casar, constituir uma família, trabalhe, faça tudo para você honrar aquela que você tomou, aquele que tomava o companheiro. Faça tudo para você educar e criar seus filhos como Deus ordena a escritura. Quando você deseja um trabalho,
Você vai e tudo aquilo que manda fazer, você é obrigado a fazer. Senão você é demitido. Assim é Deus. Se você não faz, vai chegar um tempo, e vai chegar, irmão. Esse tempo vai chegar. Que Deus vai limpar as igrejas dele. Nós sabemos disso. Que Deus não está satisfeito com muitas igrejas. Nós vemos igreja abrir, fechar, abre aqui, fecha ali, muda. Deus não está satisfeito. Vai chegar o tempo em que pastores famosos, pastores líderes, padres, vão ser destituídos de seus cargos. Não pelo homem, pelo próprio Deus. Para que o nome de Deus não seja envergonhado. Para que não cause escândalo. Se Deus permitisse Davi construir o templo, muitas pessoas talvez iriam criticar. Davi foi um homem de sangue. Ia lembrar do pecado de Davi, não ia lembrar do arrependimento. Não ia lembrar do perdão de Deus para com ele, mas ia criticar. Como hoje, eu já falei, participei para vocês. Certo dia, quando eu comecei na dia 19, por aí, uma pessoa falando que Davi tinha mais pecado que Saul. Ele deixou aqui por 4 dias. Eu preciso deixar uma mensagem para ele. Essa mensagem dele sumiu. Que para Deus não tem pecadinho, não tem pecadão. Tudo é pecado, tudo é erro, tudo é falha. Mas se Deus permite, Davi construiu o templo, ia vir crítica. Nos dias de hoje ia ter muita crítica. Como tem. Salomão construiu o templo, mas ele errou. Tem críticas, mas o nome de Deus não foi escandalizado, sabe por quê? Porque Deus corrigiu Salomão. Deus permitiu que o povo de Israel fosse dividido. A justiça de Deus vem. Tudo que Deus faz, Ele conserta. Tem que andar direito. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, se você diz que é um cristão, faça a obra de um cristão. Faça a obra. Não estou falando que eu sou perfeito, eu sou devedor também. Eu sou um pecador. Mas procure, irmão, com Deus. Fazer o que é da vontade do Senhor. E Ele vai edificar a tua casa, teu trabalho, a tua família. Como Ele edificou. E cumpriu a promessa da palavra na vida de Davi. Jesus reina, Jesus é descendência de Davi. Versículo 16 aqui. Oração de Davi. Quando Davi ouve do profeta Natan a resposta de Deus, o pensamento de Deus, a fala de Deus através do profeta, ele se sente tão pequeno e vai adorar o Senhor, vai orar ao Senhor, pedir perdão porque ele é tão pequeno e Deus engrandeceu tanto ele. Ele vai se humilhar na presença de Deus, agradecer por Deus ter feito ele um homem diferente, por Deus estar com ele todo o tempo, agradecer pelas promessas de Deus se cumprir na vida dele. E nós que estamos aqui hoje, em 2026, quando a gente recebe uma bênção, a gente agradece. Tem pessoas que recebem bênção, recebem uma cura, abrem uma porta, recebem a bênção do Senhor. Ele não vai nem na igreja, nem para testificar. Não é para honrar a igreja, não é para honrar o líder, e nem as pessoas que ali estão. É para honrar o nome de Deus. E para acrescentar a fé daqueles que estão fracos, daqueles que ainda não creem. É para honrar o nome de Deus. Davi honrou o nome de Deus. Ele ali diante dos seus comandados, do povo de Israel, ele saiu e foi se ajoelhar e agradecer a Deus pela honra dada a ele. Irmão, quando Deus tira uma cura, por menor que seja,
Agradece a Ele. Eu sou grato ao Senhor que pessoas da minha idade, que não têm dependência como eu tenho, vivem à custa de remédio. Hoje eu levantei cedo, estava sentado, né, esperando minha esposa acabar de me arrumar, e eu estava pensando, como Deus foi misericordioso comigo. Não depende de nenhum remédio. O meu Deus é meu remédio, Ele é minha cura. Quando eu comecei, no início do meu acidente, foi tanto remédio, não. E eu fui descartando. Por último, eu descartei o remédio de pressão, porque eu criei na palavra do Senhor. Uma certa feita, uma irmã que nem sabia se eu tinha problema de pressão, nem sei. Mas Deus é aquele que conhece profundo e escondido. Ela veio até mim, falou, Deus está normalizando a sua pressão sanguínea. Eu agradeci a Deus. Eu era cadeirante. Mas continuei tomando remédio de pressão. Um certo dia, já das 19 horas, eu tomava mais cedo, porque eu ia para a igreja, e chegava tarde em casa. Eu estava sentado, minha esposa veio com aquele comprimido e falei, ô Emílio, você lembra o que a minha mãe falou para mim há anos atrás? Da sobrepressão, eu lembro. Falei, então estou curado, não quero isso mais. E não tomei. Se Deus falou, eu vi que aquela profecia foi de Deus, que ela não sabia do meu problema de pressão, ela não conhecia. Nunca testifiquei na igreja, nunca falei para ninguém. Mas eu vi que eu já não tinha aquele problema. Minha pressão era sempre normal. Aí eu podia falar, é por causa do remédio. Mas aí eu suspendi. E muitos outros medicamentos. Medicamento para dor. Não tinha, para mim não tinha valor. Remédio caríssimo, eu pegava de graça. Mas era caro. Tem pessoas que precisam dele, não pode sair pegar de graça. E eu suspendi, porque não estava fazendo efeito. A dor continua do mesmo jeito, eu continuava a mesma pessoa. Então suspendi, eu creio no Senhor. Eu creio na promessa de Deus. Eu fiz como o centurião de Cafarnaum. Deus falou uma palavra e eu fui curado pela palavra do Senhor. E hoje eu estava sentado no lado da minha cama meditando. Deus me honrou hoje. E o que é que eu faço para Deus? Errar. Tanta pessoa, eu vejo meus irmãos mais novos que eu, tanto remédio, tanto médico. Eu agradeço a Deus por Ele ter me abençoado. E me abençoar como Ele me abençoou. Minha esposa que cuida de mim, meus filhos, que ficam ao meu redor, meus netos. Só tenho que agradecer. Assim como Davi, aqui nesse capítulo, versículo 16 do capítulo 17, ele foi agradecer a Deus por tudo que Deus fez a ele. E por não esquecer dele, estar sempre com ele. É o que nós temos que fazer. Essa é a mensagem do livro 1 Crônica, capítulo 17. Vamos orar que o tempo não vai dar tempo. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha a nós teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai nossas dívidas que nós perdoamos a Deus. Não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal. Porque teu o reino, o poder e a glória, para tudo sempre. Amém. Irmão Jesus Cristo está voltando. Vamos preparar para encontrar com o Senhor. Um abraço, irmão Jorge. Um bom final de semana, um ótimo sábado.